Meu nome é Ana Beatriz e eu faço parte da residência pedagógica, do projeto de residência pedagógica do CAPES. E a rede, o tema dessa aula de hoje é rede e hierarquia urbana, metropolização e desmetropolização relativa no Brasil. As cidades são espaços onde há intensa troca de mercadorias, bens e serviços. São lugares dinâmicos em que se polarizam diversas atividades econômicas, tais como indústria e comércio. Assim, há trocas materiais, mercadorias, fluxos de pessoas, etc., e imateriais, fluxos de informação. Entre as cidades, essas trocas e relações formam a chamada rede urbana, e o que é o conjunto de cidades de determinado território. Nessas trocas, cada cidade tem um poder diferente de influência sobre a outra, de acordo com sua importância econômica e política e na oferta de equipamentos políticos de serviços para a população. E ela irá ocupar o seu espaço na chamada hierarquia urbana. Esse é o esquema de como funciona essa questão de rede e hierarquia urbana. O primeiro esquema é o esquema tradicional, que a metrópole nacional só se liga à metrópole regional, que se liga a centro regional, que se liga à cidade local, que se liga à vila. Nesse noto atual, a metrópole regional ela se liga a todos eles de forma direta e todos eles também se ligam. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizou um estudo denominado Rede de Influência de Cidades, que mostra como está estruturada a hierarquia e a rede urbana brasileira. Dessa maneira, o IBGE classificou as cidades em 5 níveis, sendo que alguns têm subdivisões. São eles: metrópoles, capital regional, centro subregional, centro de zona, centro local. As metrópoles são centros urbanos que caracterizam-se por seu grande porte, por isso, e por fortes relacionamentos entre si. Além disso, em geral, possuem extensa área de influência direta e possui 3 subníveis: grande metrópole nacional e metrópole. Capitais regionais. Centros urbanos de alta concentração de atividades de gestão, mas com alcance menor em termos de região e influência em comparação com as metrópoles, possuindo também 3 subdivisões: A, B e C. O nível A é constituído por 11 cidades brasileiras, com uma população média de 955 mil habitantes. O nível B é constituído por cidades com uma média de população de 435 mil habitantes. E o nível C é constituído por 39 cidades com um nível populacional entre 250 mil habitantes. Subcentros regionais. São centros com divisões, com atividades de gestão menos complexas, com área de influência de menor extensão que as capitais regionais, subdivididos em 2 grupos. O A, 85 cidades, com a média populacional de 95 mil habitantes. E o B, constituído por 79 cidades, com a média populacional de 71 mil habitantes. Centro de zona. Nessas cidades, caracterizam-se por menores níveis de atividade de gestão, polarizando um número inferior às cidades vizinhas em virtude da atração direta da população por comércio e atividade baseada em relação de proximidade. Estão subdivididos em formado por 192 cidades, com média populacional de 45 mil habitantes, e B, composto por cidades com população estando em média de 23 mil habitantes. Centros locais. Cidades que exercem influências restritas a seus próprios limites territoriais, apresentam fraca centralidade e em suas atividades empresariais e gestão política, geralmente tendo outros centros urbanos com maior hierarquia, com referência para atividades cotidianas de compra de serviços da sua população, bem como acesso às atividades do poder político e dinâmica empresarial. E aí a segunda parte da aula é a metropolização. O que seria a metropolização? Esse fenômeno se constitui em cidade de uma determinada região metropolitana, ou apenas na cidade de fora da região metropolitana. Então, em via de se tornarem metrópoles, ou seja, prestes a abrigar mais de 1 milhão de habitantes de cidades. Então, esse processo é o fator mais visível da metropolização, é o crescimento das cidades, em população, extensão, riqueza e complexidade.
Com consequência, elas se tornam polos urbanos de alcance regional, região metropolitana, nacional, por vezes mundial, cidades globais, passando a ter liderança econômica, política, científica, tecnológica e outras, de acordo com as características de cada metrópole. A gente pode dar o exemplo de região metropolitana, região do Rio de Janeiro, e exemplos de cidades globais, a cidade de São Paulo. Isso é um mapa que mostra como os limites de fronteiras do Rio de Janeiro e seus municípios de a região metropolitana já estão juntos, já estão conurbados. E o que seria esse processo de conurbação? Esse processo é a junção entre cidades fronteirísticas. A conurbação é visível pelo aumento da mancha urbana da cidade, como a gente viu na figura anterior, bem como na diminuição dos espaços centrais. E outro fato importante é o aumento dos volumes de viagem intermunicipais, os chamados movimentos pendulares, que são movimentos diários de moradores de cidades que vão trabalhar ou estudar em uma cidade vizinha da região metropolitana. A cidade que habitam os moradores é dado o nome de cidade dormitório, e a cidade que atrai trabalhadores e estudantes é dado o nome de cidade núcleo. Um fato, e que é o exemplo da figura anterior, onde os 4 municípios mostrados, eles já estão juntos, você não consegue visualizar o limite de passagem entre um e outro e para a capital, para a metrópole, no caso que é o Rio de Janeiro. E isso cria automaticamente esses movimentos, porque as pessoas que moram nessas cidades vão para o Rio trabalhar, passam um dia no Rio, e também isso cria um problema de transporte, pois muitas vezes o transporte público não aguenta esse volume de pessoas que fazem esses processos, e as pessoas acabam indo para as ruas com os seus carros, ou então tem que pegar vários ônibus, e a qualidade de vida da pessoa também não fica tão boa pelo fato dela ficar metade do tempo dela trabalhando, outra metade às vezes no trânsito, e ela literalmente só chega em casa para dormir. Atualmente, encontra-se em curso no Brasil esse outro processo, que é chamado de desmetropolização, que é o oposto do que a gente viu anteriormente. Isso é a diminuição do crescimento das metrópoles em benefício de cidades menores, sobretudo em cidades médias. Esse fenômeno está acompanhado da concentração industrial, em que as grandes empresas e fábricas, antes concentradas nos grandes centros urbanos, passam a se deslocar para cidades menores em busca, principalmente, de menor imposto, ou até a isenção de boa parte deles. Mas vale lembrar que esse processo é lento, é gradual, e é de modo errôneo dizer que grandes cidades não são mais industrializadas. Pois o que está acontecendo não é a desindustrialização dessas cidades, mas sim a industrialização de outras cidades que não teriam esse porte. Por fim, eu quero falar que esse processo de metropolização pode levar a uma dimensão mundial, com influência econômica, político-cultural, ultrapassando os interesses nacionais dessas cidades e se tornarem global e se caracterizarem pela importância econômica e pela conectividade com outras regiões do planeta. Os efeitos danosos da metropolização também podem se fazer sentir, especialmente em países em desenvolvimento, onde a gente vê fragmentação social e espacial, transporte urbano deficiente, periferização acompanhada de pobreza, desigualdade econômica e social, indiferença, poluição, entre outros. Os desafios da metropolização demandam ações de planejamento e de gestão partilhadas em questões de interesse para vários municípios.